Gente, sejam bem-vindos, para mais uma palestra aqui do Grupo Doador. Hoje a gente vai ter a presença do Reiner, que é uma pessoa realmente que ajuda muitas pessoas de maneira especial e vai falar com a gente sobre um tema bastante importante, denso, que é sobre perdas e luto. Será que a gente consegue enfrentar as nossas perdas quando a gente tem um ente querido que morre, sem sofrer em demasia? Será que isso também às vezes não atrapalha a nossa saúde, no nosso processo? Então, a gente vai ter uma palestra excelente com o Reiner para explicar um pouquinho sobre isso, e a gente tentar aprender como enfrentar isso sem sofrer tanto. Reiner, mais uma vez obrigada por sua disposição de estar aqui sempre com a gente, ajudando os nossos pacientes e os nossos ouvintes. Gente, boa tarde, Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar então sobre esse assunto tão difícil para nós, de enfrentar e dolorido passar por esse momento, por essa situação. E se nós formos abordar aqui a questão do luto, que é um sentimento de perda, que gera angústia, que gera dor em nós, que gera vários tipos de emoções e sentimentos, e às vezes a gente nem consegue lidar com todos, não é mesmo? E esse luto de perder alguém é um luto bastante conhecido por nós, não é mesmo? Eu acho que todos nós aqui já tivemos perdas importantes, e elas são importantes porque nós amamos as pessoas, E quando nós amamos, nós realmente a perda se torna mais significativa. Quando o filho do vizinho falece, a gente sente pelo vizinho, sente porque é uma vida, e às vezes, dependendo da circunstância dessa perda também, ela gera ainda mais angústia, mais dor, porque para quem já está num processo de uma idade avançada, com algumas doenças limitantes e agravantes do próprio sistema fisiológico, esse vem a morrer, você estava ali, meio que se preparando para isso. Muitas mortes a gente chega até a falar que foi uma libertação, não é mesmo? Mas em uma criança de tenra idade, já não é o mesmo olhar que a gente tem, o mesmo sentido que a gente tem para uma pessoa que já está com idade bastante avançada. Essas coisas, essas circunstâncias, elas fazem com que nós soframos mais ou menos. Diante também de alguns elementos de conhecimento que nos proporciona também um certo alívio, uma certa aceitação mais fácil, menos dolorosa. Mas nós temos dois tipos de luto que eu quero trazer para vocês. Um é o luto desse que nós perdemos uma pessoa, mas tem o luto daquele nós que estamos morrendo, porque cada dia é um dia a menos. Se a gente for pensar em vida e morte, cada dia que você vive um dia a menos, e você está caminhando para a morte, como todo ser humano na Terra, não é mesmo? Então, e como enfrentar isso? Enfrentar isso quando você é diagnosticado com uma doença de difícil cura, de difícil tratamento. Como que você encara as suas perdas pessoais, Se nós perguntarmos para uma mulher que tinha no valor físico, uma vaidade física, uma pessoa jovem e que venha a ter um câncer de mama e que tenha que tirar as duas mamas, é uma dor muito grande. O valor que ela dava ao corpo vai trazer a ela um significado diferente. Com a mesma pessoa que já tem aí seus filhos, já casou, já tem aí 35, 40 anos de casado, que venha a ter um câncer de mama e que tenha que tirar um seio, uma mama, ou das duas, tem diferença? Tem.
Então, essas características e esses valores que nós vamos dando a nós, e os valores que nós vamos dando ao corpo físico, isso vai nos trazer mais angústia, mais dor ou menos dor. Eu quero ler aqui uma poesia de Tagore, para a gente iniciar, e depois eu vou indicar esse livro para vocês, da Elizabeth Kubler-Ross, que é um livro fantástico. Não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Olha que lindo. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Olha que coisa profunda, né, de Tagore, muito profunda. E nós pedirmos ao nosso Pai Celestial a força quando estivermos fraquejando, o alívio quando a dor estiver muito intensa, mas a coragem, a fé, a vontade, o desejo de superação faz com que cada um de nós nos tornemos mais fortalecidos, com um entendimento e uma compreensão de vida e de morte diferente. Porque vocês concordam que todos nós vamos morrer, né? Não tem jeito, né? Aquele negócio de ficar para semente não dá, né? Não é mesmo? E eu gosto de uma fala de Jesus, quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? E ele fala dessa verdade de vida e como nós vivemos, né? Tal vida, tal morte. Como nós vivemos aqui, como nós enfrentamos as nossas situações. E o luto, minhas amigas, meus amigos, o luto tem estágios. Eu quero trazer para vocês os estágios que o luto representa para nós. Cada situação nos traz uma vivência. Então, o luto é esse sentimento de perda que angustia-nos. E ele tem estágio. Elizabeth Kubler-Ross disse para nós, essa psiquiatra suíça, ela trouxe esse livro e nos saudou com tanto ensinamento. E o primeiro sentimento que vem, imbuído de emoções, é a negação. E essa ordem não necessariamente vai ficar nessa ordem que eu vou falar para vocês, que são 5. Mas necessariamente nós podemos fazer essas fases diferentes, não seguindo essa mesma ordem. Então, o que é a negação perante um momento de morte? Daquele que você ama ou de você mesmo. Então, ela diz que a negação é quando a pessoa evita falar. Tem uma outra companheira, e essa brasileira, a Ana Cláudia Quintana, que é fantástica em cuidados paliativos. Ela tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Gente, que coisa linda! E ela faz um trabalho extraordinário aqui no Brasil, com cuidados paliativos. É um dos pioneiros, né? Ela tem, assim, referência mesmo. E ela trabalha o paciente, aquele paciente que... eu me lembro que quando ela começou, né, ela ainda estava estudante, e ela chegou no seu professor e tinha um paciente que estava com muita dor, mas ele já era terminal, então não tinha muito o que fazer. Aliás, o próprio professor disse, não tem mais o que fazer. Se nós dermos o medicamento que ele precisa, o fígado dele vai entrar em falência.
E ela questionou, né? Mas então eu vou deixar ele com dor, tendo remédio para me tirar a dor? Como assim? Se ele é um paciente terminal, eu vou dar qualidade de vida para ele hoje, porque amanhã ele pode não estar entre nós. E questionou o professor. E aí foi motivo dela começar aí a ter esse olhar muito inteligente e de uma forma sublime, tem executado sua tarefa e tem aliviado pessoas, né? Principalmente com o dia, né? O dia de sua morte. E vale a pena viver esse dia, né? E nós temos aí nas redes sociais, correndo aí essa semana, o quanto os hospitais, as paredes de hospitais escutam mais sobre amor do que nossos próprios lares. Escuta mais sobre fraternidade, humanidade, caridade e etc., mais do que nós temos nas religiões. Então olha que coisa linda, mesmo que eu esteja passando uma dor, esteja em meados de uma morte iminente, eu saber me conduzir nisso. Essas fases são importantes a gente aprender. Então, quando a pessoa evita falar, então eu estou negando falar da minha dor, falar de minha morte, que ainda é tabu, né, meus irmãos? Meus amigos, falar de morte ainda é tabu. A gente fala de vida, que tem que viver um dia de cada vez, e tem que viver intensamente, etc. Muito bom. Mas e aí? E para aquele que não tem mais esse dia intenso? Eu posso amenizar? Eu posso amparar? Eu posso conviver com alegria esse dia? Mesmo sabendo que esse dia vai ser um dia de morte, né? E aquele que está indo, como que eu vou dar para ele esse dia? Se nós tivéssemos hoje, né? A gente fala de morte, eu estava vendo uma estatística, nós falamos do amanhã como se ele existisse, né? Amanhã nós vamos fazer tal coisa, nós vamos para a casa de fulano, nós vamos comer isso, nós vamos comer aquilo, e etc. Nós não temos amanhã. Um amanhã só quando ele chegar. Vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã, não vamos fazer nada disso hoje, não é mesmo? Não vamos conversar sobre esse assunto hoje, não, vamos conversar hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Não sei se vai ter amanhã. Porque 200 mil pessoas morrem por ano, que dormem e não acordam no outro dia. São poucas pessoas, 200 mil por ano? São muitas pessoas, né? Então eu não posso negar esse encontro com a minha morte, né? Ou com a morte daquele que eu amo. E prova, ou expiação, ou teste, ou dor, ele vem somente naqueles que nós amamos, porque o significado lembra que eu disse no começo? Se o filho do vizinho morre, a gente sente, mas quando é meu filho, quando é meu irmão, quando é minha esposa, meu esposo, a dor é diferente. Fingir não estar acontecendo e usar sua estrutura emocional para lutar contra a morte, né? Então eu nego isso, eu nego e eu luto para que a morte não venha. Obviamente, se eu tenho possibilidades, se eu tenho condições para lutar, é dever nosso lutar. Se eu tenho medicamentos que vão me aliviar, vão me conduzir a uma possível cura, ou possível melhora, porque melhora às vezes é cura, não é mesmo? Então eu posso e devo fazer a minha parte. Agora eu não posso negar que ela vai existir um dia na minha vida. Como que é esse encontro comigo mesmo, nesse processo? Essas reflexões a gente precisa começar a fazer. O segundo item é a raiva. A raiva é uma emoção básica nossa, todos nós a temos, todos nós que estamos aqui. Mas nesse momento, qual que é a raiva? É um momento de ira, de questionamento. Por que comigo? Por que com fulano? Comigo que eu estou passando ou com aquele que é o meu parente que está partindo? É a revolta contra Deus e contra o mundo. A raiva nos traz a revolta. Expressados de forma inquieta,
chorosa, normalmente relacionado por não poder mais negar o fim. Então, quando eu tenho esse pensamento de que o fim está chegando e eu não consigo entender, eu não consigo administrar esse momento de morte, ou de quase morte, ou de morte do outro. A raiva, então, é essa expressão de revolta. E a revolta sempre vem com esse questionamento: por que, meu Deus, comigo? Eu estava lendo esse livro e tem uma história de um médico, e ele estava terminal, em estado terminal. Ele estava andando na sua rua e tinha um senhor de 80 e poucos anos, que ele conhecia, reumático, com dor, todo torto, e andando na rua com 80 e poucos anos, né? E assim meio corcunda, cheio de doenças, e ele estava com poucos dias para morrer. Aí ele questionava com muita raiva naquele momento, ele falava assim: mas por que não é o senhor lá, que falou o nome, por que não é o senhor, que já tem 85 anos, eu que estou novo, por que tem que ser comigo? São questões que às vezes só um entendimento mais profundo, e até algumas religiões já nos trazem esse entendimento de que o como enfrentar essa morte, o como entender esse processo que está aí todo vivenciado por nós, né? Cada religião vê a morte de um jeito, né? Para um é libertação, para outro é o sono eterno, né? Para outros eu vou para o céu ou vou para o inferno, dependendo do que eu fiz, né? Cada um vê a morte de uma forma, né? E encontra explicação, ou pelo menos alívio em seu coração, em sua alma, para enfrentar esse momento. Quando eu disse tal vida, tal morte, eu quis dizer também que se você vive com clareza, com dever, cumprindo as suas obrigações morais, espirituais, as suas obrigações pessoais, familiares, quando você está bem com você, Elizabeth Kubler-Ross coloca isso: a pessoa que está bem com ela, né, ela morre. O dia da morte dela é um dia de profunda tranquilidade, de profunda serenidade. Tem um companheiro aqui no Brasil também, um psicólogo, e também psiquiatra e psicólogo, Roberto Chanachi, psicólogo e psiquiatra, assim. Eu lembro de uma palestra dele que ele dizia que ele também trabalha com pacientes terminais. Ele contou uma história para nós interessante, de uma senhora que estava em fase terminal, e ela era solteira, né, não se casou, e ele perguntava, né, para ela assim: se a senhora pudesse fazer a última coisa, o que a senhora faria? A última coisa de sua vida, o que a senhora faria? Aí ela disse assim: eu falaria para ele que eu o amo. Ele quem? O açougueiro. Porque eu ia no açougue todos os dias, eu comprava só um bifinho, ou só um pouquinho de carne, 100 gramas, 200 gramas, porque eu tinha que voltar no outro dia, porque só de pegar na mão dele eu ficava feliz. E eu não consegui falar para ele que eu amava. Se eu pudesse, eu voltaria lá e falava: olha, esse tempo todo que eu venho aqui no açougue é porque eu te amo, porque você é importante para mim. Quantas vezes nós perdemos esse tempo, esse time, né, como diz, esse tempo de dizer: eu te amo, obrigado por você existir na minha vida, você está vivo aqui comigo, mas eu vou morrer, eu também. A notícia boa é que eu também vou, todos nós vamos. Então, olha que entendimento, olha que coisa linda é você chegar hoje em casa e dizer para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, que não estava muito bem, que você estava um pouco contrariado com ele, ou que alguma rusgazinha ficou, e você disse: olha, hoje, eu não sei o dia da minha morte, né? Mas eu quero te dizer hoje que você é muito importante para mim, e que o dia que você morrer eu vou sentir falta, né? Então, olha, depois da negação,
ela traz para nós a barganha. Nós fazemos barganha com Deus. Vocês já fizeram? Deus, deixa eu mais um pouquinho aqui. Eu começo a calcular, gente. Não sei se vocês fazem essa conta, né? Mas eu falo assim, bom, se eu for viver até tantos anos, eu só tenho tantos. Se eu viver um pouquinho mais, bom, aí eu já tenho um pouquinho mais. Vocês não fazem essa conta, não, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim, Renner, pelo amor de Deus, para de fazer essas contas. Aí eu chego para ela tem um medo de morrer, assim, tremendo. Fala, dona Regina, se eu for com 60, só falta 7. Porque semana que vem eu faço 53. Então vai faltar só 7. Agora, se eu for 70, já vai faltar 17. Agora, no caso da senhora que já tem 60 e poucos, se for 70, você já está indo. Você já pensou nisso? Nossa, ela... Não me fala isso não quero pensar nisso. Eu já estou pedindo para Deus. Ela já está barganhando com Deus, já tem muitos anos. Barganhando com Deus para que não a leve, né? Fala, olha, não adianta. A senhora se conforme, porque a senhora vai. E aí ela fala assim, vamos parar de falar nisso, e ela fica brava comigo. Então, gente... eu acho que enquanto a gente ser útil, né? Enquanto a gente vai sendo útil para o outro, né? É muito interessante essa questão de ser útil para o outro, né? Ser útil para o outro depende da visão de útil, né? De utilidade que a gente tem, né? Cada um tem a sua. Eu também gosto disso. Oi? Eu confio muito nisso. Quando você é útil, você se dedica ao outro, eu acho que tem mais bônus. Mais bônus, né? Vai ganhando um tempo a mais. Ela está nos dizendo aqui, eu vou repetir para acompanhar, ela está nos dizendo que quando a gente é útil, quanto mais utilidade você tem, mais tempo você ganha. Deus vai falando, olha, ele está trabalhando, está sendo útil, né? Tá ajudando, né? Tá fazendo caridade, né? Eu tenho um amigo que fala, ele está aí hoje, até nós vamos tomar um café daqui a pouco. Ele veio de Londres e ele disse, olha, tem que fazer caridade, porque se você não fizer caridade, você morre logo. Fala assim, olha que coisa boa, né? Então eu vou fazer muito, quem sabe eu demoro mais. Então a gente tenta barganhar. E ela, Elizabeth, coloca para nós, é uma negociação que se faz consigo mesmo, com o meio, até com Deus e outras entidades religiosas, onde entende que não pode mais negar a ideia de morte, mas ainda tenta desviar os sentimentos para outras ideias. Não vou morrer não. Essa minha amiga fala, nem penso nisso, eu não vou morrer tão cedo. Então tá bom. Camuflar, a barganha também camufla, né? Ou mesmo negociar a última oportunidade, último momento, para depois permitir aceitar. Então a gente barganha, negocia, pede mais um tempo e peça mesmo, gente, porque Deus tem muito. Deus tem muita vida para dar para nós. Então peça muito. Quando você estiver pensando assim, eu já há pouco tempo, eu dizia assim, que até 85 anos já estava bom. Eu comecei a atender uns pacientes com 90 inteirinho, enxergando, falando, ouvindo, andando. Falei, Deus, vamos passar para 90. Eu atendi um casal de 98 inteirinho, o casal, com 60 e tantos anos de casal. Deus, vamos passar para 100? Porque desse jeito que eu estou vendo aqui não dá, 98 já está pouco. Olha aí 98 como que está. Então a gente começa a barganhar. Essa barganha é salutar em algum ponto. Não tendo aí um sentimento de negação, ou de rancor, de mágoa, ou uma briga intensa, nervosa, revoltada com Deus, essa barganha talvez é muito positiva, né? Dentro de algumas circunstâncias. Uma barganha saudável é até interessante, né? Eu já falo, olha Deus, vamos fazer o seguinte, eu ainda estou novo, minha mulher também, que a gente já olha logo a mulher, né? A mulher está nova, e aí eu vou, mas depois ela vai casar de novo, eu não sei se eu vou aguentar isso, então vamos fazer o seguinte, deixa eu aqui mais um pouco. Esse não é muito saudável, não. Eu não vou dar conta, não, viu, gente? E o apego. Mas olha, veja que é interessante que estatisticamente os homens morrem primeiro, né?
São em torno de 6 a 8 anos, depende da estatística que a gente lê. 6 a 8 anos nós vivemos menos do que vocês. Então, é muito interessante isso. Os homens morrem primeiro. Aí, já é uma notícia boa para as mulheres, né? No nosso caso, nós vamos ter que barganhar muito, viu, meu amigo? Né, amor? E depois ela diz que o quarto estágio, como eu coloquei, esses estágios podem vir em momentos diferentes, é o da depressão. Numa perda pode acontecer a depressão. E todos esses estágios, meus amigos e amigas, né, ela diz que são salutares passar por eles, dependendo como você aproveita esses estágios. Olha que interessante. Então, negação não é tão uma coisa negativa, né? Negação de negativa. Negação pode ser assim: olha, eu quero viver mais. Olha, eu posso ver isso aqui diferente. Olha, barganhar, eu posso ter esse lado positivo da barganha, como a nossa colega colocou. Depressão é quando já não há mais força emocional para lutar contra os medos e a dor da perda, e o fim é assumido e encarado. Quando eu encaro o fim, quando eu vejo que realmente não há mais possibilidades, gera em torno de mim uma depressão. Isso eu estou falando de eu morrendo. Daquele que está indo, ou já foi, do meu parente, eu preciso realmente entender que esse fim e essa dor, essa depressão, ela é natural, ela acontece na vida da gente. Ela diz isso no livro, que esse processo é até saudável, porque eu já conheço pessoas que negaram a morte do filho e estavam no velório como se fosse o filho de uma pessoa desconhecida, de tão bem que ela estava, e depois de 6 meses ela caiu numa depressão profunda. Então, viver os pontos, esses pontos são importantes. Então, eu estou triste, eu estou deprimido, porque meu parente, uma pessoa que eu amo, morreu, meu amigo, natural. O que seria, às vezes, incomum, é eu ficar alegre: nossa, graças a Deus, menos um, né? Antes eles do que eu, ou antes ele do que eu. Não, eu acho que é natural. Pelo menos os estudos dentro da psicologia e dentro desse livro que traz para nós, é natural esse processo, tá? E o quinto ponto, nosso tempo está acabando, mas o quinto ponto é a aceitação. Aceitar. A aceitação é a ciência do bem viver. Eu gosto dessa frase. Fácil aceitar, gente? Não é fácil aceitar. Eu quero ler mais uma poesia que eu trouxe para nós aqui. Deixa eu pegar, que eu acho também muito interessante para nós, sobre a aceitação. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Então, quando a aceitação bate no nosso coração, esse estado de vida, seja ele o estado de morte, depende do estágio que a gente esteja, né? Ele propicia um alívio, uma paz interior, uma segurança, uma força, uma interação consigo mesmo, uma interação com Deus, uma interação com aquele que você confia, uma interação com o próprio processo que você está vivendo. Então, a aceitação abre N portas para que você consiga superar e produz uma energia vivente, uma energia pulsante, extremamente positiva a aceitação. Então, diz agora também: já posso partir. Que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos. Começo minha partida. Devolvo aqui as chaves das portas, a chave da porta, e abro mão dos meus direitos na casa. Palavras de bondade é o que peço a vocês. Por último, estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. Eis que o dia chegou, e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro se apagou. A ordem chegou,
e estou pronto para a minha viagem. Então ele coloca de uma forma poética a sua própria despedida. E é interessante que quando nós vamos num velório, eu fui em 3 essa semana passada, tudo de amigos, né? E parentes. E agora eu já estou naquela fase de orar nos velórios. Porque tem a fase de você chorar com todos, e agora eu estou assim, eu chego e falo, você faz a oração? Faço. Eu já estou na fase da oração. Agora daqui a pouco eu estou lá, né, e alguém orando por mim. E é interessante notar que os sentimentos, mesmo entre a dor, entre todos esses processos de negação, de depressão, de revolta às vezes, de raiva, de um sentimento de inaceitação, todos são unânimes em deixar uma palavra boa, saudável, por aquele que está indo. Eu brinco que nós atendemos uma senhora em uma semana, e ela foi e falou mal do marido, assim, absurdamente. Nem vou dizer as palavras que ela falava, mas ela falou fortemente do marido, que ele era aquilo, que era aquilo outro, e etc. E reclamou, e reclamou, e reclamou. E ela estava muito, muito brava com o marido. E 2 semanas depois o marido veio a falecer. E ele faleceu nesses momentos de briga. De briga, de revolta, de queixas. E ela me chamou para fazer oração no velório. Gente, quando eu olhei para ela, ela estava em prantos. Mas que homem bom, mas que homem maravilhoso, por que você me deixou agora? Eu olhei para ela e falei, como assim? Como assim que ele é bom agora? 2 semanas atrás eu não prestava. Eu achei aquilo hilário. Eu não aguentei, eu parei antes de fazer a prece, a oração, eu falei assim, como assim? Não é o mesmo homem da semana retrasada? Mas e agora o que eu vou fazer? Eu falei, não, estava ruim. Mas é ruim, mas agora como é que eu faço? Tá vendo? Então, é aquele negócio do ruim com ele, pior sem ele. Eu lembrei dessa frase na hora. E ela chorava compulsivamente. É culpa, não é possível. Está chorando por culpa, porque não pode ser por amor. Peso de consciência, porque se fosse amor, seria daquele jeito. Meu Deus, mas que convulsão de choro, e ela não parava. Eu falei assim, para fazer a prece, pelo menos. Para, não, e tchai. Eu falei assim, tá bom, já entendi. Sim. Tem um autor da análise transicional, o Eric Berne, ele fala assim, que um beijo é melhor que um tapa, e um tapa é melhor que nada. Porque a gente precisa do toque. Ele quer dizer que a indiferença, então agora que às vezes está sentindo isso, porque ele não tá... Eu conheço o Eric Berne, mas esse tapa dele, eu não sei, não entendi bem esse tapa dele não. Mas é aquele tapa da carícia, né? Pode ser o tapa da carícia, né? Um tapinha não dói, viu gente? Não é espancamento. Olha, então a aceitação, quando a dor ameaça dar espaço para um processo de superação, isso é aceitação. É quando a dor começa a dar espaço e você começa a ver que você pode conviver com aquele luto, que dá para seguir, né? No nosso caso, de quem já foi, né? No nosso caso, de quem estamos indo, nós também estamos indo para algum lugar, com certeza. Sofrer a dor da perda não tomará mais todo o espaço da vida, já poderá voltar a pensar em planejar, construir e seguir em frente, enquanto ainda lida com sua dor. A dor não paralisa e não deve paralisar. A dor é um estado, um estágio de vida, dependendo da dor física ou dor moral, mas ela nos mobiliza. Ela é importante na nossa vida, seja ela física, seja ela moral, de suma importância, porque é nela que nós adquirimos novos caracteres, mudamos personalidades,
Mudamos, às vezes, crenças que estavam enraizadas em determinadas posturas, determinados entendimentos, que só nos trouxe, às vezes, mais dor. Então, a reflexão, o parar para entender, o parar para ressignificar, o parar para refletir sobre o que eu faço agora ou o que eu vou fazer depois desse momento, é de suma importância entender que não há o que fazer só quando não se quer fazer. Quando eu não quero fazer, não tenho o que fazer. Eu me paralisei, eu me fechei para o mundo, eu me fechei para as coisas, e aí eu não consigo seguir. Não há um tempo certo para cada estágio, nem mesmo é necessário que siga a ordem ou que ocorra todos ao mesmo tempo. Isso sempre será muito particular a cada caso. Mas o luto tem cura, gente? Caminhando para o nosso final aqui. O luto tem cura? Nós perdemos alguém. Tem cura? É algo para ser curado? Vamos colocar uma outra pergunta. Se você for viver a vida em um espaço de tempo, cada um tem seu tempo, né? A gente vai aprender a viver sem aquela pessoa. Talvez o luto não terá fim para aquele que continua negando. Correto? Esse que continua negando a viver, negando a continuar, esse é um luto que às vezes não tem fim, não tem cura. Mas o luto é uma angústia, é um estado, né? Ele não é uma doença. Ele pode causar doenças, né? Ele pode causar até doenças cardíacas, como nós vimos, permanecer no luto, né? Mas a resposta que ela disse é o seguinte: o luto não é algo a ser curado, mas sim vivenciado, acolhido e percebido por alguém de fora e também pelo enlutado. Com o tempo e também com o olhar adequado para cada caso, as angústias vão sendo compreendidas e trabalhadas e assim encontrando lugar na vida, que poderá voltar a construir, sonhar e desejar um futuro para si. Então, essa é a questão do luto, que devemos encará-lo, devemos senti-lo, mas devemos usá-lo num processo regenerador, num processo onde você, através da sua dor, renova suas atitudes, melhora comportamentos, estrutura sua psique, dá condições aos seus sentimentos de realmente entender o que você verdadeiramente sente, qual o significado desse luto para você, que para cada um, em cada estágio de vida é diferente. Não tem luto igual para ninguém, né? Ele tem processos e estágios que cada um está na sua vida. Para a gente finalizar, faltam 2 minutinhos ali, eu vou ler mais uma poesia, pode? Eu adoro poesia, viu? Também do Tagore. Ele diz assim, sobre a esperança, já que nós precisamos encerrar com esperança, que haja morte, tanta morte para falar, né, gente? Vamos falar de esperança. Em desesperada esperança, vou e busco por ela em cada canto de meu quarto. Não a encontro. Minha casa é pequena e jamais será recuperado o que dela uma vez se foi. Mas tua mansão é infinita, ó meu Deus. E procurando por ela, cheguei à tua porta. Quedo-me sob o pálido dourado de teu céu, do teu céu vespertino, e ergo os olhos ansiosos para a tua face. Cheguei ao limiar da eternidade, de onde nada pode sumir, nem esperança, nem felicidade, nem visão de um rosto por trás das lágrimas. Ó, mergulha minha vida vazia no oceano,
Ergue-me na mais profunda plenitude. Deixa-me sentir, uma vez só, aquele doce toque perdido na imensidão do universo. Agora. Então é Deus, né? E um livro que eu trago para vocês como referência, Elizabeth Kubler-Ross, Sobre a Morte e Morrer. Tá? Muito obrigado pela atenção. O tempo voa e a gente agradece muito por estar aqui com vocês mais esses minutos, aproveitando deste momento para dizer o nosso muito obrigado e que Deus nos sustente e nos ampare a vida.